Quando ocorrem eleições no Brasil, costuma-se ouvir a seguinte frase: festa da democracia. Afinal, o voto é a mais antiga ferramenta do brasileiro para exercer sua cidadania e escolher seus representantes. Originalmente, apenas pessoas que não sofreram a influência da melanina, ou seja, de pele branca, do sexo masculino e maiores de 25 anos, podiam ser eleitores do Brasil. Hoje, pode votar todo brasileiro maior de 16 anos, independentemente de sexo, religião, etnia ou condição social. Mas, na maior parte das democracias, o voto é um direito. O eleitor vota se quiser, se achar que é necessário que sua opinião seja representada. No Brasil, ao contrário. Temos o que os juristas e cientistas políticos chamam de direito-obrigação, antidemocrático. O cidadão não tem apenas o direito de votar, também tem a obrigação de fazê-lo. Se não o fizer, sofrerá as sanções legais. Entre as 15 maiores economias do mundo, o Brasil, que se encontra em 9º lugar, é o único país no qual o voto é obrigatório. A partir de 1996, o Tribunal Superior Eleitoral implantou o voto eletrônico no país, utilizando a urna eletrônica integrada a um sistema informatizado. Após o último pleito eleitoral, questionou-se a inviolabilidade da urna eletrônica. Nesse momento, vale lembrar a frase de Peter Klimek: não é a votação que define o que é democracia, é a maneira de contar os votos. Afinal de contas, só com transparência podemos considerar as eleições como a verdadeira festa da democracia. Caríssimo telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco conversa com a doutora Maria Aparecida da Rocha Cortis e com o doutor Amilcar Brunazzo Filho. O tema do programa é vulnerabilidade da urna eletrônica brasileira. A doutora Maria Aparecida da Rocha Cortis é advogada com extensão em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, membro do Comitê Multidisciplinar Independente, credenciada como representante de partidos políticos e especializada em fiscalização eleitoral. Acompanha o desenvolvimento dos sistemas eleitorais junto ao Tribunal Superior Eleitoral desde 2002. Autora do livro Fraudes e Defesas do Voto Eletrônico. O Dr. Amilcar Brunazzo Filho é engenheiro pela Universidade Politécnica da USP, especialista em criptografia, inteligência artificial e segurança de dados, membro do Comitê Multidisciplinar Independente e moderador do Fórum do Voto Eletrônico. É representante técnico de partidos políticos para acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral desde 2000. Autor do livro Fraudes e Defesas do Voto Eletrônico. Como vai, doutora Maria? Bem? Como vai também, doutor Amilcar? Um prazer, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo esclarecer um pouco do processo eletrônico de votação brasileiro. Também agradeço, doutor Aécio. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente trazer a experiência que a gente tem. Muito bem. Veja, o programa Direito e Justiça em Foco, ele tem por objetivo esclarecer exatamente essas obscuridades que andam permeando aí na sociedade. Eu quero também agradecer a presença de vocês no programa Direito e Justiça em Foco, visando esclarecer de vez uma fé, fraude na urna eletrônica na eleição presidencial de 2014. Desta forma, inicio a nossa conversa perguntando ao doutor Amilcar
como funciona a urna eletrônica brasileira e o envio dos dados para a apuração. Por favor, responda ao telespectador. A urna eletrônica brasileira, ele é um modelo que na literatura acadêmica nós chamamos de primeira geração. Em inglês chamam o modelo de gravação direta eletrônica do voto. Em inglês fica a sigla DRE. É um modelo que grava o voto no meio digital. Lá dentro tem um arquivo, uma memória, grava o voto lá dentro. E o eleitor não sabe, não consegue ver o que foi gravado. Ele vê o que está na tela, mas não vê o que foi gravado. Esses votos são gravados, no final do dia eles são somados e produzem um documento chamado boletim de urna, que tem o voto de todos os candidatos naquela urna específica. Esse resultado é gravado então num pendrive que está dentro da urna, já vem com ela, colocado esse pendrive, e depois de encerrada a votação às 5 horas da tarde, o boletim de urna é impresso uma via para os partidos poderem copiar, receber uma cópia, e esse pendrive para a fiscalização, né, para efeito de fiscalização da totalização. Sim. Ele não serve para fiscalizar a votação, mas a totalização ele vai se prestar a isso. Sim. E esse pendrive depois é retirado da urna pelo presidente da mesa e enviado num envelope por via viária mesmo, né? Não vai no carro de alguém. Sim. Até o cartório eleitoral. Alguém de confiabilidade no tribunal, não é verdade? Fica de responsabilidade do presidente da mesa, né, da sessão eleitoral, até ser entregue no cartório. Uma pergunta suplementar. Quando é enviado para o Superior Tribunal o Tribunal Superior Eleitoral, esse pendrive ele é somente alguém o acompanha, ou seja, os partidos acompanham, ou ele é enviado por uma só pessoa? A regulamentação, a legislação diz que os partidos podem acompanhar. Podem? Podem acompanhar o transporte, né, Não necessariamente devem? Não devem, nem necessariamente, regularmente não fazem, não acompanham, né? Sim. É levado isso para o cartório eleitoral. No cartório eleitoral ele é colocado num computador, ligado na rede do tribunal, e aí ele é transmitido pela rede para o TRE e do TRE para o TSE. Sim. Então, essa é a transmissão dos resultados. A transmissão, apesar de o partido normalmente não acompanha o transporte do pendrive, os partidos recebem uma cópia daquele boletim de urna. Também podem receber, só recebe quem for lá. Não devem receber, podem receber. A regulamentação diz que a urna tem que emitir até 15 cópias para distribuir aos partidos políticos. Sim. Diz também que se o presidente da mesa se recusar a entregar, seria crime. Sim. 3 meses de prisão. Mas, então, com esse documento impresso, que tem o resultado de cada sessão eleitoral, os partidos, se organizassem, poderiam fazer uma auditoria da totalização. Muito bem. Tá. Doutora Maria, eu pergunto agora à senhora, e aliás, muito obrigado pela sua presença aqui. Também que agradeço. Nós ficamos bastante alegres por poder fazer com que essas mensagens que cheguem até ao telespectador. Desde quando vocês estão engajados no aperfeiçoamento, visando o aperfeiçoamento das urnas eletrônicas, que suscitam a desconfiança do povo brasileiro? Nós trabalhamos no processo eletrônico de votação desde o ano 2000, quando eu fui consultada por um prefeito que ele tinha sido derrotado nas eleições e ele tinha desconfiança quanto à veracidade desse resultado. Aqui, o que a gente propõe é que a urna eletrônica, ela não é o único instrumento a ser aferido no processo de votação, no processo eletrônico de votação. Por quê? O processo é muito grande, o processo começa em Brasília 6 meses antes das eleições, depois esses dados vêm para os estados, nos estados eles são tornados, as mídias são carregadas e são tornadas viáveis a carregar as urnas, aí se fala assim de urna, aí no final se dá a apuração e a totalização. Então, nesse caminho de fiscalizar todo o processo, não somente a urna, nós estamos desde 2000, no TSE eu estou desde 2002 fiscalizando a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? É o código-fonte, analisar os códigos que saem de lá e vêm para os estados. Agora, quando você diz que as urnas suscitam desconfiança do povo brasileiro, eu faria aqui uma parte. Por quê?
porque nós sempre divulgamos que existem vulnerabilidades. O sistema é fraco, ele é um sistema inconfiável e é um sistema inauditável. Então, nesse trabalho que nós fizemos, nós sempre denunciamos essas mazelas. Tá? A sociedade hoje, por conta de uma eleição que estava muito próxima, os resultados estavam muito próximos, ela atentou para essa realidade, mas isso a gente já divulga há muito tempo. Muito bem, eu sou obrigado então a suscitar um pequeno detalhezinho na sua resposta. Quanto à vulnerabilidade, esses adjetivos colocados aqui já são de uma época bem atrás, né? Lá atrás. Sim. Que vocês já estão averiguando, estão estudando para trazer uma informação correta ao telespectador. Por que não tomaram nenhuma atitude em relação a isso? Isso vai ser objeto de maiores detalhes no decorrer da nossa entrevista. Sim. Porque a Justiça Eleitoral, ela é autor e réu. Autor somos nós e ela é réu no processo. Então, a dificuldade que a gente tem de produzir provas junto ao réu é muito grande. Doutora Milka, um grupo da Universidade de Brasília conseguiu quebrar a segurança da urna eletrônica nos testes promovidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles conseguiram recuperar a sequência dos votos, o que, ao menos em tese, permite violar o sigilo das opções de cada eleitor. Na época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que não houve violação da urna eletrônica durante o teste, porque os especialistas tiveram acesso a um código. Doutora Milka, você acompanhou de perto esse caso. Pode explicar melhor como foi realizado o teste e se isso comprova que a urna eletrônica pode ser fraudada? Laércio, esse teste foi em 2012, foi consequência de uma petição que eu e a Maria Aparecida Cortiço fizemos em 2006 ao TCE. Muito bem. Pedindo licença para fazer testes de penetração, que se chama esse tipo de teste, que você tenta violar a segurança Sim. do sistema. Eles criaram um monte de empecilhos e no final liberaram um teste em 2009 com um monte de restrições que nós optamos por então não participar. Em 2012 eles repetiram e o professor Diego Aranha, que na época estava na UNB, agora ele está na Unicamp, Sim. ele peitou, apesar das restrições, tentou fazer o teste. Ele teve realmente acesso ao código-fonte por apenas 4 horas. São 17 milhões de linhas de código, são 80 mil arquivos. Ele pôde olhar isso durante 4 horas. E ele diz, na palestra que ele deu, que em 5 minutos ele já encontrou a primeira vulnerabilidade. O resto depois foi só para confirmar como ele iria atacar. Bom, ele analisou o código e propôs 2 ataques, que ele ia tentar fazer 2 ataques para o TCE. Um ataque para tentar violar o sigilo do voto, e outro ataque era para tentar mudar o conteúdo do voto, desviar voto, tirar voto de um candidato para o outro. E fez isso por escrito, né, a petição de como ele pretenderia fazer. Chegado o dia de começar os testes, ele teoricamente iria fazer os 2. Primeiro ataque, ele optou por fazer o ataque ao sigilo do voto, porque ele próprio teria como comprovar se teve sucesso. Sim. Ele não dependia do TCE fazer uma tabulação para dizer se ele acertou. O próprio mecanismo do teste ele já ia sair como resultado votos ordenados, né? E ele teve sucesso. Ele fez o ataque em 30 minutos, eles fizeram uma votação simulada com 15 votos e ele reordenou os votos na ordem que tinha sido. Isso porque a urna eletrônica, o TSE sempre divulgou isso, embaralha esse registro digital do voto, ou seja, os votos que o eleitor vê na tela, confirma, ele é gravado num arquivo, esse arquivo chama Registro Digital dos Votos, em forma embaralhada, para que não se possa recuperar a ordem de votação. Né? E essa é a defesa que a urna eletrônica tem para o sigilo do voto. Tá? Embaralha os votos para que você não possa anotar as ordens dos candidatos, dos eleitores, por exemplo, e depois saber quem votou em quem. E ele quebrou isso, ele pegou o arquivo que ele pegou, chama Registro Digital dos Votos, é um arquivo público. Após a eleição, os partidos têm direito a acessar esses dados. Então ele pegou esse arquivo e ordenou e mostrou que conseguia. O pessoal do TSE, quando percebeu que ele era capaz, que ele sabia o que ele estava falando, pediu para ele repetir o mesmo teste com 20 votos, com 30 votos, depois pediu para repetir com 500 votos.
Nossa. Você tem que pôr 500 votos na urna, fazer o negócio e depois conferir se está tudo certo a ordem dos 500 votos. Né? O processo demorou o dia inteiro. E estava programado só 3 dias para o teste. Então eles gastaram os 2 primeiros dias fazendo o teste e no terceiro dia exigiram que ele escrevesse o relatório do que ele fez, porque eles não entendiam como que o Diego tinha conseguido aquilo. E com isso tudo eles não deixaram o Diego fazer o segundo teste, que era o teste porque ele pretendia mostrar que ele desviaria também. Bom, então o que ele ficou de fato realizado e conseguiu, foi demonstrado, é que ele poderia ordenar os votos tendo acesso apenas aos dados públicos, que são esse arquivo que depois os partidos têm acesso. Quando o presidente do tribunal disse que isso não foi violação do sistema, porque ele teve acesso ao código, esse código é escrito por gente. Quem tem acesso a esse código são os funcionários do Tribunal de Justiça Eleitoral, todos os partidos políticos que forem lá, Ministério Público, OAB que mandarem representantes, as empresas contratadas pelo TSE, que tomam conta do processo eleitoral, acesso da máquina, todo mundo tem assim. Milhares de pessoas têm acesso a esse código, regularmente. Naquela eleição de 2010, o presidente do TSE tinha saído uma notícia no site do TSE. O presidente do TSE votou às 10 horas e 30 minutos na sessão tal, em Brasília. Apareceu a fotografia deles, como eles fazem sempre. Sim. Com essa informação que ele votou naquela sessão às 10h30, o Diego seria capaz de pegar o arquivo, registro digital do voto daquela sessão, ordená-lo e identificar qual voto foi dado às 10h30. Então, se desse ao Diego a oportunidade, do professor Diego, ele poderia dizer em quem o presidente do TSE teria votado na eleição anterior. Não deixaram, obviamente, ele fazer isso. Mas há essa possibilidade, então? Havia essa possibilidade. Mas ele continua Não. Então, o que o Diego aconteceu naquele momento foi que ele demonstrou que dava para quebrar o sigilo do voto sem mexer no programa. Ele não alterou o programa, não modificou nada da urna. Na verdade, ele não punha a mão na urna. Ele só recebia no final da urna uma cópia daquele arquivo, que é o arquivo público, que no final das eleições os partidos podem solicitar cópias. E com essa cópia ele ordenava. Ele mostrou que com isso os funcionários da Justiça Eleitoral poderiam fazer a ordenação dos votos. Bom, ele indicou também como poderia ser solucionado esse problema. Ele explicou, né, no relatório dele por que ele pôde fazer o ataque, como teve sucesso o ataque que ele desenvolveu, e mostrou, olha, esse código aqui é um time rand zero. Ele era a escolha de uma semente de aleatoriedade muito pequena e ele conseguiu descobrir qual era a semente. E ele sugeriu, em vez disso, você tem que fazer tal, e propôs lá umas alterações. Essas alterações foram feitas. Então, em 2012, aquele ataque que o Diego fez em 2012 já não daria para ser feito agora, a não ser, talvez, com alguma modificação, mas não exatamente como foi feito. Então foi corrigido. Aquele erro naquele lugar. Aquele mesmo erro que tinha no caso do embaralhamento dos votos, tem o mesmo erro de programação, de segurança, né, de má programação. Tem em outras partes do código. Por exemplo, na geração da chave que protege o cartão de memória que carrega a urna. Então, isso é importante, hein? Isso é muito importante. Essa é uma das vulnerabilidades mais graves que nós encontramos. Enfim, então, aquele erro especificamente naquele ponto do programa foi corrigido de acordo com a sugestão do professor Diego. Mas tem erros em outros pontos do programa. Erro que a gente diz são erros de segurança ao programar. Né? Você faz um programa pensando fazer tal proteção e aquilo é fácil de ser quebrado. Quero que o senhor me diga agora, sinceramente, por que essas adversidades, vamos dizer assim, não foram divulgadas satisfatoriamente, como o senhor vem aqui hoje no programa Direito e Justiça em Foco e o faz com um brilhantismo? Olha, este caso específico, eu tenho um fórum na internet, uma página na internet, chama Fórum do Voto Eletrônico, www.votoseguro.org, que nós divulgamos toda essa informação. Um ou outro jornal na internet divulgou, a Cida mesmo escreveu um artigo que eu achei muito divertido, ela escrevia hackers ou hackers, quer dizer, era hackers com R ou hackers com H, né? Sim. Que era sobre os técnicos que o TSE convidou para fazer o teste, né? E que não eram hackers, eram gente que não sabia o que estava fazendo lá e não tiveram sucesso. Né? Quando foi um bom como o Diego, teve sucesso no ataque. Então nós divulgamos dentro do que a gente podia, né? Alguns jornais da internet divulgaram, mas a imprensa reagiu muito pouco. Esse ano nós colocamos um técnico
da UNB, um aluno da UNB, para fazer uma análise de um código-fonte das urnas, do programa que foi usado nas eleições. Nessa análise que nós descobrimos que as vulnerabilidades apontadas pelo professor Diego foram corrigidas, porque nós seguimos a mesma linha, o mesmo critério que ele usou, a gente usou também. Então nós descobrimos que eles consertaram essas e descobrimos outras tão graves quanto, que foi o que o Amilcar se referiu, e a gente intitulou apetrechos que seriam capazes de mudar o resultado da eleição. Então, mas essas tão graves quanto, né, não tiveram oportunidade e tempo para serem corrigidas, né? Não, essas estão vigindo ainda, elas estão operantes, elas estavam em condição de alterar o processo eleitoral. Muito bem, doutora Maria, vou lhe fazer uma pergunta agora. A falta de energia elétrica, por exemplo, pode comprometer o funcionamento da urna eletrônica, e eu gostaria que a senhora então acrescentasse também se existe conexão com a internet. A urna eletrônica, ela independe de energia elétrica para 12 horas. Ela tem uma bateria que ela pode funcionar até 12 horas. Sim. Só que isso é então, esse fato não compromete a eleição. Compromete. Só que isso não é um fator preponderante, na minha opinião. Por quê? A urna eletrônica ela é carregada com programas que vêm do TSE, lá de Brasília. E nós pedimos um teste nessas eleições, que seria para se saber se a Justiça Eleitoral ela usa a internet para transferir esses dados para os estados, ou, a hora que é gerado a mídia, se esse computador está conectado à internet. E a resposta foi positiva. Então, a urna não é conectada à internet, mas o programa que carrega a urna vem de um computador que estava conectado à internet. Então, a propaganda que a Justiça Eleitoral faz, eu não sei por qual razão, é em cima da urna. Só que nós temos um processo longo até se chegar à urna. Se nós tivermos uma vulnerabilidade utilizada na geração de mídia, que seria o momento de carregar o flash que vai para a urna, esse programa vai fraudado para a urna e altera o resultado, sim, da eleição. Então, há conexão com a internet anterior a isso. É grave. É muito grave, é muito grave. Se eles divulgam que não é, porque eles sabem que isso é uma vulnerabilidade. Ele coloca aquele computador, aquele cofre atrás, a propaganda, não há conexão com nada, os programas ficam lá dentro, momento, mas naquele momento só. Não é assim que ocorre no resto do mundo. No resto do mundo tem outras urnas, outros modelos de segunda e terceira geração, que permitem ao eleitor confirmar se o registro do voto foi correto, ou seja, tem o voto impresso para ele confirmar, ou até mesmo o voto é gravado num chip que ele pode ler numa máquina e verificar que o voto dele foi gravado corretamente. Só no Brasil que não é possível. Bom, você falou aí, Amilcar, no resto do mundo. Muito bem. O que significa resto do mundo? Eu sei que nos Estados Unidos não há condições de você ter uma votação pela urna eletrônica. Tem. Tem? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, bom... Qual o estado? Porque são 50 estados. São 50 estados. Em 40 deles, já se usa votação com máquinas de votar de segunda geração. Lá eles preferem o sistema de scanner. O eleitor vota numa célula comum, pondo as cruzinhas, essa célula é escaneada e, ao ser escaneada, vira um registro digital do voto que depois é totalizado. Então ele vota numa célula? Uma célula, e depois ela é escaneada e esse voto escaneado, digitalizado, né, é processado para fazer a contagem rápida, mas aquele papel continua. Mas essa cédula, por exemplo, ela é guardada para a auditoria. Então é um sistema de segunda geração. Mas nós não temos esse tipo de procedimento. No Brasil não. Esse tipo de máquinas de segunda geração já são usadas na América do Sul, na Venezuela, na Argentina, no Peru, no México e no Equador. Fora na Europa, já está sendo usado na Bélgica. Foi proibido urnas que não tivessem o voto impresso, foi proibido na Alemanha e na Holanda. Muito bem. Usado na Índia também. Muito bem. O que vocês acharam do fato da apuração desse ano no segundo turno das eleições para presidente só começar a ser divulgada a partir de 20 horas e 12 minutos? Veja, não voto a voto, mas divulgado já um resultado de 90% das urnas apuradas. Olha, eu aqui tenho que alertar que quando nós fizemos a auditoria no processo
eletrônico de votação, nós encontramos muitos artefatos que tinham condições de alterar o resultado. Nós pedimos para a Justiça Eleitoral para ela tomar alguma providência e não tivemos êxito. Agora, essa apuração, ela só fez fazer crescer a desconfiança da população. A população ficou indignada com isso e não vai ter condição de apurar. Por quê? Porque nós perdemos, nós fiscais, nós operadores do direito, nós perdemos a capacidade de fiscalizar a apuração, porque ela é feita hoje pela Justiça Eleitoral de uma forma velada. Bom, então eu posso entender pela sua manifestação, que a apuração deveria ser iniciada às 20 horas e 12 minutos, que nós todos já sabemos qual é o motivo, mas por causa do fuso horário. E não colocar de pronto um resultado quase que final, ou seja, 90% da apuração das urnas. E sim iniciar às 12 horas, às 20 horas e 12 minutos, iniciar a apuração voto a voto, urna a urna, correto? Esse é o meu entendimento, doutor Laércio. Eu sou engenheiro, não sou advogado, mas eu também interpreto a lei, né, de algum jeito. Eu sempre entendi que o que devia começar após o encerramento, a votação no Acre, é a apuração dos votos, não só a divulgação deles. Sim. Então, a Justiça Eleitoral recebe aquele flashcard lá para receber os resultados, separa os votos para governador que vão para o TRE e para presidente vai para o TCE. O que foi para o TCE não devia ser totalizado, devia ficar guardado no arquivo até às 20 horas e aí começava a apuração, mas não foi o que eles fizeram. Muito bem. A concentração das funções e poderes, doutora Maria, a senhora vai... Ela dá aso a todas essas mazelas que nós falamos. Sim. Elas são decorrentes da concentração de poderes. Na faculdade, quem é operador de direito aprendeu o quê? Que existia um poder, um juiz, exercido através do juiz, uma parte e outra parte, réu e autor. Na Justiça Eleitoral isso não existe. Nós temos o autor, aquele que pede, que reclama de alguma coisa, e o réu, porque o réu, na verdade, é a Justiça Eleitoral. Para os telespectadores terem uma ideia, quando se faz uma petição pedindo alguma providência, essa petição ela vai ser analisada pela Secretaria de Informática, que foi o ente que desenvolveu os programas, que administra as eleições. Então, esse ente não é plausível que ele vá fazer alguma coisa contra si próprio. Então, produzir provas contra o réu é muito difícil. Então, todas as investidas que nós demos sobre a Justiça Eleitoral, mostrando indícios de fraude, elas foram rechaçadas pelo próprio réu. É um poder absoluto dentro da Justiça Eleitoral que julga todas as consequências dos resultados eleitorais, e eles são sempre improcedentes. Muito bem. Agora eu pergunto aos meus convidados, a vocês dois, o seguinte: qual seria a proposta para melhorar o nosso sistema e dar maior segurança e credibilidade à votação eletrônica? Olha, eu vou partir para a parte jurídica, o Amilcar vai para a parte técnica. Eu acho o seguinte, que nós temos que criar um órgão que seja independente para administrar e o outro para julgar as ações da Justiça Eleitoral. Por exemplo, essa perícia que vai existir agora, ela vai ter que produzir prova absoluta que houve alteração dos resultados. Essa perícia que foi solicitada pelo PSDB. Né? Não adianta se mostrar, não vai adiantar, pela experiência que a gente tem, se mostrar apenas que houveram indícios de fraude. Eles vão exigir que a prova seja contundente, que se prove que houve alteração. Isso nunca vai se conseguir provar. Então, nós temos que ter um órgão isento que, através da análise, como no direito comum, análise do caso concreto, decida por uma perícia de um assistente técnico, de uma pessoa isenta, e venha a produzir uma prova concreta no processo. Muito Essa bem. Seria a minha... E aí, do lado técnico da questão, o que precisaria é ter um comprovante material do voto. O eleitor precisaria ver esse comprovante para ter certeza que o que ele viu na tela foi gravado como sendo o seu voto, e esse comprovante material depois é usado, ou voto impresso, ou voto gravado no CD-ROM, qualquer coisa. Ele sai com o recibo? Não, ele não sai, ele não pode sair. Ele não pode sair com esse recibo. comprovante tem que ficar na sessão eleitoral. No México, por exemplo, o eleitor vota, o voto aparece através de um visor plástico, ele vê o voto impresso,
confirma, o voto corta e cai numa urna. O eleitor não pega e não leva. Não é para levar para casa, é para ficar na sessão para depois fazer a auditoria do voto eletrônico. Mas esse sistema é importante. Ele visualiza o voto impresso. O registro do voto dele. Aperta naturalmente uma tecla. Isso. E o voto cai numa urna. Cai numa sacola lá embaixo. Cai numa urna. Esse é o sistema de segunda geração, que é usado, como eu disse, no resto do mundo, né? São vários países que usam, e só não usa no Brasil. Muito bem. Eu queria que vocês apresentassem as considerações finais para que eu possa encerrar essa primeira parte do programa. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para a insegurança da população em relação ao processo eletrônico de votação. Como a gente já falou aqui, esse sistema ele já vem sendo objeto de análise por esse grupo, por algum partido político, há alguns anos. Isso para nós não é nenhuma novidade, que existem realmente problemas. A população tem que ficar atenta para o seguinte: o agente principal do processo eletrônico de votação é o eleitor. Ele tem o direito de saber para quem foi computado o seu voto. E hoje ele não tem isso, porque a urna primeiro pergunta para ele: você confirma? Ele confirma, aí ela grava. Ele não é capaz de saber e não tem legitimidade jurídica para poder questionar para quem foi o seu voto. Muito bem, doutora Milka. Eu estou achando que essa oportunidade está correndo esse ano, que houve uma percepção maior, né, dos riscos que é votar num sistema eleitoral inauditável, que o eleitor não sabe para quem foi seu voto. Está começando a crescer a percepção disso. Eu espero que disso mobilize os partidos, mais partidos, porque, como a doutora disse, só um partido costuma acompanhar o desenvolvimento do sistema. Precisariam que mais partidos estivessem lá. O Ministério Público, por exemplo, ele tem direito a fazer essa fiscalização e não faz, auditoria do sistema, dos programas. Então, estou torcendo para que cresça essa conscientização da importância que é votar no sistema transparente. Muito bem, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, doutora Maria Aparecida da Rocha Cortis e doutor Amilcar Brunazzo Filho. Foi uma honra recebê-los e conversarmos a respeito desse assunto tão empolgante e tão polêmico que corre no Brasil atualmente. E agradecendo, eu quero dizer a vocês o seguinte: quando vocês tiverem alguma novidade a respeito deste tema, por favor, venham aqui para nós conversarmos mais ainda. Muito obrigado, eu agradeço a atenção. Muito obrigado, eu agradeço a atenção. Caro telespectador, no próximo bloco eu vou conversar com o advogado Dr. Luiz Carlos Crema para saber por que ele deu entrada na Câmara dos Deputados em Brasília em um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Será que isso é possível? Aguarde. Daqui a pouco voltamos com esse tema também empolgante. Até já.